Muito bem, que bom estarmos aqui nesse dia tão especial. E eu sei que você que está aí em casa está curtindo esse frio, ou você que está aí, o Leandro falou ainda há pouco, tem gente de Vitória, tem gente de São Paulo, tem gente de um monte de lugar do Brasil. Eu queria falar para você que aqui no Paraná, aqui em Curitiba especificamente, está muito frio, está muito gelado. E para quem veio do Pará, como eu, sente um frio que vocês não conseguem sentir, não. Vocês vão se esforçar para sentir o frio que eu estou sentindo, vocês não vão sentir. É doído, gente, é doído. Mas essa semana, quando eu estava saindo aqui da igreja, alguém me abordou ali numa dessas portas e me falaram: pastor, passa lá na recepção que tem um presente para você. Eu falei: nossa, presente? Mas é claro, estarei lá agora. E saí e disparada. Quando eu chego na recepção, eu olho uma sacola de plástico e tinha um negócio assim meio esquisito, meio estranho. Era um pacote, um tecido, como se fosse um quadradinho. E aí um bilhete, no bilhete dizia que esse era um pacotinho que você podia colocar no micro-ondas, 2 minutinhos e tal, e colocar nos pés para dormir. Gente do céu, só pode ter sido um anjo que deixou esse negócio lá. Certeza que foi um anjo, porque eu cheguei em casa, coloquei aquele negócio no micro-ondas, pensa num negócio quentinho, gostoso, e coloquei no meu pé, puxei aquelas 257 cobertas. Por que tinha que ser 257 cobertas, né? Só para vê-la fazendo 257. Olha lá, 257 cobertas. Não é tudo isso, claro, estou exagerando. Eu diria que 270 só. 257 é um pouco de exagero. Mas eu coloquei ali aquele negócio, esquentou meu pé e eu dormi a noite inteira. Quando eu acordei, a impressão que eu tive é que aquele negócio ainda estava quente. Que coisa maravilhosa! O Senhor ouviu o meu clamor e derramou sobre a minha vida a sua bênção. Então, se você está com frio aí, você que está em casa também está com frio, pode ter certeza que se você clamar, o Senhor também vai aquecer o seu coração. Eu queria pedir para você abrir a sua Bíblia lá em 1 Pedro. Nós vamos ler 1 Pedro capítulo 5, do versículo 6 ao versículo 11. Do versículo 6 ao versículo 11. 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 6 ao versículo 11. Esse texto é muito curioso. Vamos falar a verdade. Quando você foi para a escola bíblica, se é que um de vocês, alguém aqui foi para a escola... Quem foi para a escola bíblica? Vamos fazer... Vamos. Escola bíblica, escola bíblica, escola bíblica. Vamos ver aqui. Quem foi para a escola bíblica? Olha, ninguém levantou. Opa, tem 3, 4 que serão salvos ali, né? Então 4 pessoas foram para a escola bíblica, mais uma ali também foi para a escola bíblica, o resto ninguém mais sabe disso que eu vou falar, então prestem bem atenção. Quando nós vamos para a escola bíblica, o professor da escola bíblica diz assim para a gente: olha, Pedro era alguém que era praticamente um analfabeto, não é verdade? Não ouvimos isso na escola bíblica? Olha lá, o irmão está falando assim, ó. Foi bom que ele balançou bastante a cabeça, que daí eu consegui ver que está longe. Né? Tá bom, né? Um longe do outro, tem que ser assim mesmo. E aí nós aprendemos na escola bíblica que Pedro era um analfabeto funcional. Ele conhecia as letras, ele sabia fazer contas, até porque Pedro também era um empresário. Eu diria um microempresário do ramo da pesca. Associado com os 2 irmãos, Tiago e João, filhos de Zebedeu, ele então tinha esse empreendimento. Ele nasceu em Betsaida, mas assim que se casa, ele muda para Cafarnaum. Pedro, enquanto está exercendo a sua função, a sua profissão como pescador, ele é chamado ao ministério. Ele se transforma então no apóstolo de Cristo. Ele é chamado em meio a um milagre. Ele pesca a madrugada inteira, não pega nada. E eu, às vezes, pesco o dia inteiro. Uma vez eu saí para pescar com meu filho. Pensa numa história frustrante. Até hoje, meu filho lembra dessa história. Ele diz: pai, a gente passou o dia inteiro jogando aquele anzol para tudo quanto é lado e não pegamos nada. Mas no final eu comprei 3 peixes. O
que vocês acham? Valeu ou não valeu? Valeu, para mim valeu. Cheguei em casa com 3 peixes. Ninguém precisa saber que eu comprei. Eu não falei isso para minha esposa, eu espero que ela não esteja assistindo agora, provavelmente ela está. Então, toda aquela história que eu contei lá em casa caiu por terra hoje, né? E aí, Pedro passou a madrugada inteira pescando e não conseguiu pegar nada. E aí, no meio de um evento em que Jesus dá uma ordem para ele, não, vai para a parte mais funda, onde ninguém pesca. Ele era pescador, onde ninguém pesca, vai para a parte mais funda e joga a rede. Pedro olhou assim e falou, ai, meu Deus do céu, sério? Ninguém pesca na parte funda. Ali os peixes andam na parte mais funda. Não tem como a rede alcançá-los. Mas, porque o Senhor está falando, eu vou fazer. E aí ele vai e um grande milagre acontece que a Bíblia vai chamar de pesca maravilhosa, pesca extraordinária. Pedro fica extremamente comovido com aquilo e aceita o chamado, abandona tudo, começa a seguir Jesus. Mas tem uma característica que é muito peculiar em Pedro. Pedro, ele é explosivo. Ele não pensa para falar. Ele é embriagado pelos impulsos. E é interessante porque Pedro pensou, falou. Conhece algum Pedro aí? Ou será que temos algum Pedro por aqui, entre nós, assistindo talvez pela TV, quem sabe pelo YouTube, Facebook, Instagram, quem sabe temos um Pedro aí do outro lado. Mas o fato é que nós temos um Pedro aqui também, que às vezes eu dou umas explodidas desnecessárias, completamente desnecessárias. O fato é que nós não lembramos de tudo isso. Nós lembramos mesmo, quando lembramos de Pedro, que ele negou Jesus, quantas vezes? 3 vezes. E é isso que vem à nossa memória. Mas Pedro é encontrado novamente por Jesus e ele é renovado. A sua fé é renovada. A sua paixão pela palavra é renovada. E aí no livro de Atos você encontra Pedro pregando 2 sermões. E olha que sermão poderoso. Nesses 2 sermões, somando as duas, dá mais de 8.000 pessoas se convertendo nesses sermões. E eu estou aqui fazendo o maior esforço para ver se uma se converte. E olha, é difícil, viu? Até porque não somos nós, é o Espírito Santo de Deus que dá essa graça, né? Mas o Pedro, que tem todas essas características, escreve isso para a gente no capítulo 5 da sua primeira carta. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno os exalte. Lancem sobre Ele todas as suas ansiedades, porque Ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo chamou a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Eu gostaria de intitular essa nossa reflexão, Enfrentando os Leões da Vida. Enfrentando os leões da vida. No verso 6, o nosso querido amigo e irmão Pedro nos diz: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, os exalte. Ao enfrentar os leões que tentam nos tragar, nos devorar no dia a dia da vida, nós devemos reconhecer e nos humilhar diante de Deus, que é o nosso defensor. Pedro entende isso claramente. Provavelmente, quando ele escreve essa carta, ele é um prisioneiro em Roma. Aqui e acolá vem um soldado e dá as suas 39 chibatadas para que ele negue Jesus, para que ele despreze Jesus novamente. Mas Pedro agora,
ensinado pelos seus erros, ensinado pelos seus impulsos, ensinado pela sua falta. É alguém que está inabalável com relação à sua fé. Tanto que a tradição vai nos dizer que quando Pedro foi morto, ele falou: não, eu não quero ser crucificado como o meu Senhor. Eu quero ser crucificado de cabeça para baixo. E assim foi feito. Porque ele não se achava digno de morrer como seu Senhor. Enfrentar os leões no dia a dia da vida, é necessário, para ter essa vitória, reconhecer que nós somos frágeis. Eu não sei você, mas toda vez que eu me olho no espelho, eu me vejo como alguém muito frágil. Além de pequeno, baixinho eu diria, e não muito bem afeiçoado. Aí alguém escreve no chat, aí toda vida tem alguém que escreve assim: ô pastor, não fala isso não. Você até que dá para um caldo. Vê se é coisa para escrever no chat, pelo amor de Deus. Eu falo: ô pastor, não fala isso não. Você deve ter até 1,65 m, acertou em cheio, 1,65 m. Mas o fato é que todos nós somos assombrados pelo rugido dos leões. E durante esses dias, fala a verdade, os leões se levantam implantando no nosso coração medo. Os leões se levantam implantando ou retirando do nosso coração a serenidade, a paz, a alegria, a tranquilidade. Porque esse rugido é tão apavorante que nos impede de ouvir a voz do Senhor. Esse rugido é tão alto que nos impede de ouvir as promessas do Senhor para a nossa vida. E o que acontece? Nesse enfrentamento contra os leões do dia a dia da vida, esquecemos que temos um defensor. Esquecemos que temos o defensor. Atos, você vai ler que Pedro é aprisionado. Ele está na prisão, ordenado pelo imperador, e ali a igreja está em oração, e enquanto a igreja está em oração, um terremoto acontece, e as portas do cárcere se abrem. Pedro olha para tudo aquilo, ele não acredita que aquilo está acontecendo, na verdade ele acha que é um sonho, e de repente um anjo surge diante dele e fala: me segue. E as portas iam se abrindo diante dele. É um evento tão milagroso que quando ele chega, uma serva da casa chamada Rode ouve a voz de Pedro, mas não acredita que é Pedro. Então ela sai correndo e fala: Pedro está aí fora. E todas as outras pessoas que estavam orando por Pedro também não acreditam que é Pedro. Mas Pedro vem e diz: não sou eu mesmo. Eu acredito que naquele momento as pessoas olhem: nossa, Pedro tem o maior de todos os defensores, que se levanta contra o rugido do leão, ou os leões da vida que tentam devorar os seus servos, e os defende. Qual é o seu leão hoje? Talvez seja uma notícia ruim, a enfermidade de um ente querido. Talvez o seu leão seja uma dor constante que inunda o teu coração, o teu ser e te afasta de Deus. Quem sabe o teu leão é aquele leão faminto como o de Daniel, quando foi lançado na cova dos leões, e aí de repente ele está ali diante daquelas feras, e ele simplesmente ora, e o seu defensor se revela, conduzindo a um sentimento de esperança e vida, que faz com que ele realmente lembre de quem ele é filho, a quem ele pertence. Talvez você esteja numa cova,
lutando contra leões. Mas eu queria dizer para você hoje, e eu quero que você preste bem atenção nisso. Você é filho amado de Deus. Você é filha amada de Deus. E a sua mão está sobre você, te livrando e te protegendo de todo mal. Os leões do dia a dia tentam nos devorar. Mas se nós olharmos para o alto, nós lembraremos que somos filhos de Deus. E essa lembrança, por si só, já nos encherá de tão grande esperança e vida, que vai aliviar a nossa alma. Sabe por quê? No versículo 7, ele ainda diz: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque é Ele quem cuida de vocês. Ao enfrentar os leões da vida, nós precisamos aprender a lançar toda a ansiedade, todo o medo sobre o Senhor e descansar nele. Oh, coisinha difícil, minha gente. Fala a verdade. Seja bem sincero comigo. Olha aqui no meu olho e diz que é fácil isso. Não é fácil, não. É muito difícil. A ansiedade, ela tem 2 aspectos na nossa vida. O primeiro aspecto, a primeira função, vamos dizer assim, é nos alertar, nos prevenir contra perigos, contra males. Mas a ansiedade em excesso vai provocando em você algumas doenças emocionais que você, sem perceber, vai se inundando por elas. E aí você não consegue dormir. E aí essa sensação de não dormir começa a te impedir de raciocinar direito. Você começa a esquecer as palavras, a palavra está na ponta da língua, mas você não fala, porque você não lembra da palavra. Você começa a trocar as coisas de lugares e nem percebe que está fazendo isso. Você abandona algumas coisas, depois você fica: onde foi que eu deixei a minha chave mesmo? Cadê o meu óculos? O óculos está na tua cara e você não consegue achar. A roupa que você está procurando está em cima da cama, dobradinha. Você acabou de dobrar e não consegue achar nada. Porque o teu raciocínio começa a ficar mais lento. Você está gastando muita energia mental, pensando em cenários possíveis. E esquece de lançar sobre ele toda a sua ansiedade e medo. Você tem realmente confiado em Deus? Essa certamente é uma pergunta de grande confronto. Porque quando nós confiamos em Deus, nós confiamos em Deus. Entregamos nas mãos do Senhor. E Ele vai fazer a sua vontade e eu vou ficar contente com essa vontade. Mas aí, o bramido ensurdecedor da ansiedade, que se revela como um leão das nossas vidas, às vezes não silencia. Esse bramido começa a ficar cada vez mais alto e mais alto e mais alto e mais alto. Quando você vê, você já está envolvido num sentimento de depressão e de autodestruição. Simplesmente porque o primeiro passo no enfrentamento contra os leões da vida e o leão da ansiedade, você não entregou verdadeiramente nas mãos de Deus tudo aquilo que ocupa a sua mente. E como é difícil, não é? Falar é fácil. Eu quero ver fazer no dia a dia. Mas sabe, se você para um pouquinho, olha para a Bíblia, ora mais um pouco, respira um pouco mais, olha ao redor, você vai perceber que isso que Pedro está falando no final do verso, que ele diz assim: resistam-lhe firmes na fé, certo que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês.
E como é fácil hoje a gente fazer pelo menos esse exercício mental. É só você que está no meio de uma pandemia? Não. Todas as pessoas do mundo estão ouvindo esse leão rugir. Mas será que todas as pessoas do mundo estão colocando nas mãos do Senhor a ansiedade, o medo, o sentimento depreciativo, a depressão, a angústia, a dor? Certamente não. Mas você, que tem essa consciência, pode fazer esse exercício todos os dias. Quando o leão começar a rugir mais alto do que as promessas de Deus, você para, se concentra nas promessas, e se preciso for, repete essas promessas para você mesmo. Reafirma essas promessas. Eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não temas, porque eu estou contigo. Não te apavores, porque eu sou o seu Deus. E repete essas promessas, e repete até o momento em que você crê nessas promessas. Porque falar é fácil, acreditar e viver, experimentar, é outra história. Interessante porque no versículo 8 ele nos diz: sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Me chama bastante atenção que no enfrentamento contra os leões da vida, nós precisamos ser sóbrios e vigilantes. O medo e a ansiedade são leões ferozes nos nossos dias. Então se faz importante para cada um de nós orarmos um pouco mais, estudarmos a palavra de Deus um pouco mais, vivermos essa palavra um pouco mais, introduzirmos essas verdades na nossa vida, na nossa família, nos nossos relacionamentos um pouco mais. E é interessante quem fala isso, né? Seja sóbrio. Raciocine um pouco, use um pouco de lógica e de razão antes de explodir. Pois não é a pessoa que antes explodia para tudo? Pois não é a pessoa que antes falava sem pensar? Não é a pessoa que antes agia pelo impulso constantemente? Exatamente. Essa pessoa entendeu que na luta contra os leões da vida, no dia a dia, nós precisamos parar e pedir a ajuda, o socorro do Senhor. Porque o desespero não vai te ajudar em nada. A ansiedade não vai te ajudar em nada. O medo não vai te ajudar em nada. Mas quem vai nos ajudar de verdade e acalmar o nosso coração é o Senhor. Por isso então Pedro nos instrui que no enfrentamento diário contra os leões da vida eu preciso ser sóbrio e vigilante, lógico, racional e constante. Aí sim eu vou parar, avaliar o que está acontecendo ao meu redor, orar, pedir sabedoria a Deus. E quando o Senhor falar comigo, me instruir, aí sim eu agirei. Aí sim eu farei alguma coisa, porque eu sei que eu estou sendo amparado pelo meu Senhor. Você tem orado antes de agir? Você tem orado antes de falar? Você tem orado antes de tomar alguma decisão? Você tem buscado a Deus antes ou só depois que o caldo entornou?
Você tem enfrentado os leões da vida pedindo para que o teu defensor vá à frente? Ou você tem se achado forte o suficiente para tomar as tuas decisões, agir do jeito que você tem agido e fazer o que você tem feito no dia a dia para vencer os leões? Quero orar por você hoje, que assim como eu, precisa viver a palavra de Deus. Não é só ler isso aqui. Não é só estudar, decorar. Nós precisamos viver a palavra de Deus. Não é só ir a uma igreja ou se conectar a uma igreja via as mídias sociais. Não é nada disso. O que nós, na verdade, precisamos fazer é, além de viver e ouvir a voz do Senhor através da palavra, é praticá-la todos os dias. Tiago vai nos dizer que nós erramos quando somos apenas ouvintes da palavra. Nós precisamos nos transformar em praticantes da palavra. Tanto que Tiago capítulo 2 você vai ler, ele dizendo que a fé sem obras é morta. Ou seja, o conhecimento bíblico, o conhecimento teológico, tudo aquilo que você já acumulou sem obras, sem vida com Deus, é vazio. É vazio. Você está ouvindo o rugido do leão? Você está se sentindo atacado pelo maligno, pelo leão? Se humilha diante de Deus, reconhecendo que você é pequeno. Está sendo atacado, se sentindo fragilizado. Lança sobre ele, nas mãos de Deus, de verdade, todas as suas dúvidas, ansiedade, medo e desespero. Está se sentindo vazio, distante, sem amparo? Venha hoje na direção do Senhor e Ele mesmo estará à tua frente, te dando a vitória. Se você é essa pessoa que deseja que o Senhor vá à frente em tudo o que você faz na sua vida, se coloca de pé onde você está e nós vamos orar juntos, pedindo ao Senhor que se coloque à nossa frente, nos conduzindo, nos guiando, lutando por nós e vencendo todos os dias os leões que se levantam, tentando nos devorar. Você que está em casa e sentiu que essa mensagem foi endereçada para você, eu vou pedir para você preencher um formulário bem simples. Você vai entrar no nosso site pibcuritiba.org.br/Jesus. E ali tem um formulário simples que vai nos ajudar a compreender, a entender que você também deseja que Jesus esteja à frente te conduzindo. Mas todos juntos agora, vamos fechar os nossos olhos e pedir o socorro de Deus. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra que é santa, que é viva e eficaz. Obrigado porque podemos olhar para a vida de Pedro e de certa forma nos reconhecermos nele. Com a nossa impulsividade, mas também com um toque extraordinário do Senhor e transformador. Mas hoje, ao olharmos para esse verso 7, reconhecemos que existem sim leões que se levantam contra nós, tentando roubar a nossa fé, devorar-nos em meio a tantas situações do dia a dia. Por isso, Pai, nos humilhamos diante do Senhor agora, reconhecendo que somos frágeis, clamando pela Tua intervenção, o Teu toque, o Teu milagre na nossa casa, na nossa vida, na nossa família, nos nossos negócios, nos nossos sonhos, nas nossas emoções, na nossa espiritualidade.
Visita-nos, Espírito Santo de Deus, e enche-nos. Enche-nos. Mas também nos ajuda, Pai. Como diz lá em Romanos capítulo 8, que nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ó Espírito Santo de Deus, interceda por nós agora. E recebe sobre o teu altar toda a nossa ansiedade, todo o nosso medo, todo o nosso desamparo, toda a nossa angústia. Porque nós não temos condições alguma de entregar completamente. Quantos de nós já entregamos nossos familiares e seguramos, na verdade, como se amarrados por um fio, e quando há uma possibilidade de nós controlarmos aquela situação, nós entramos na situação e só fazemos o que não devemos. Por isso, Pai, recebe agora no teu altar as nossas aflições, dúvidas, ansiedade, medos, incertezas, e nos ajuda, Espírito Santo de Deus. Nós precisamos que o Senhor venha à frente, nos livrando de todo perigo, nos fortalecendo e nos ajudando a compreender a tua boa, perfeita e agradável vontade. Então visita-nos hoje, cada família representada aqui, visita-nos hoje, visita-nos hoje, visita-nos hoje, Pai. Para que ao sairmos desse lugar, ao desligarmos nossos aparelhos, que já seja notório a presença de Jesus em nós, a transformação do Senhor em nós, na nossa casa e em tudo que nos envolve. Visita-nos hoje, Pai. Para que a voz, o rugido do leão, seja silenciada e a voz do Senhor se transforme em voz audível, perceptível, falando e reafirmando as promessas e o amor que o Senhor sente por nós a cada instante, a cada dia. Faz isso conosco, Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor amado. Amém e amém.